Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a Aricia Amaro e, aluno, nós estamos na apostila de volume 3, estamos já chegando ao fim das nossas aulas, né, das nossas apostilas. Vamos iniciar a unidade 3 e tema 3 também, que é um tema que a gente vai falar bastante sobre a tecnologia da informação, da comunicação e sobre engenharia também. Então, aluno, na página 69 da apostila de volume 3, a gente tem assim, nesse tema, você estudará duas áreas com grande perspectiva de crescimento, engenharia e tecnologia da informação e comunicação, que é o que eles chamam de TIC ou de TIC, enfim. Além disso, você poderá ampliar seu vocabulário em inglês com base na leitura de textos e na prática de exercícios. E aí, aluno, vem aquela parte do que você já sabe e pergunta assim: você conhece o trabalho de um engenheiro? Há muitas subdivisões dentro da engenharia. Você conhece alguma delas? Dê exemplos. Então aqui é para você pensar mesmo, né, sobre a engenharia, os tipos de engenharia, as subdivisões que tem dentro desse campo. Enfim, para você tentar buscar aí na sua mente alguns exemplos e escrever essa parte do que você já sabe. A próxima atividade é uma atividade de ler e de resumir. Então, a gente vai ler um pequeno texto em inglês e fazer um resumo, né? Resumir com as suas palavras na língua inglesa sobre o que se trata esse texto. Então, nós vamos ter um texto sobre engenharia, engineering. This is a vast area for professionals specialized in mathematics who hardly get unemployed. There are numerous long-term opportunities for professionals in the chemical, oil, electrical sector, considering the country's investments in the oil and gas industries, as well as the industrial advances in these sectors. Another area that shows good prospects is the power supply sector, especially for those professionals specialized in renewable energies. Other engineering professionals are the electrical operations engineer and the specialist in occupational safety. Então, alunos, vocês vão ler esse texto, né? Como eu acabei de ler, mas leia aí você mesmo e tentar copiar algumas palavras que são cognatas, né? Palavras que são parecidas no inglês e no português, como por exemplo, mathematics. Ela é bem parecida, né? Matemática com mathematics. É o tipo de palavra que você bate o olho mesmo na língua inglesa e você sabe o que quer dizer, porque é bem parecido. E na segunda tem, based on these cognates you have found, summarize in Portuguese some of the main ideas presented in the text. Aqui, aluno, pede para que você, com base nesses cognatos que você já achou, que você já escreveu lá na questão 1, você faça um resumo em português com algumas das principais ideias apresentadas no texto. Mas eu acho interessante que vocês tentem fazer em inglês e em português, meio que resumir basicamente sobre o que se trata esse texto, né? Sobre o que eles estão querendo dizer. E aí é uma atividade bem pessoal mesmo, né? Vai de cada um mesmo, de olhar para o texto, pegar as palavras que você considera cognata, que você acha parecida com as palavras da nossa língua e que você acha que tem significados parecidos também, fazer um resumo, né? Com base nesses cognatos, você faz um resumo tanto em inglês quanto em português, é interessante. E a gente vai ter também uma terceira atividade, que é só para a gente relacionar alguns trechos em inglês com as suas respectivas traduções. Então, a gente tem aqui o item A. This is a vast area for professionals specialized in mathematics who hardly get unemployed. A tradução é o quê? É o terceiro item, né? Que tem no outro lado, vai ser o terceiro item. Esta é uma área vasta para profissionais especializados em matemática que dificilmente ficam desempregados. Então, essa é a tradução melhor, né? Enfim, a melhor relacionada com esse item A. O item B, there are numerous long-term opportunities for professionals in the chemical, oil and electrical sector. E aí vai ser o segundo quadradinho, né? Há inúmeras oportunidades de longo prazo para profissionais nos setores químicos, petrolífero e elétrico. A outra, another area that shows good prospects is the power supply sector, especially for those professionals specialized in renewable energies. E aí é o primeiro quadradinho. Outra área que apresenta boas perspectivas é o setor de fornecimento de energia, especialmente para aqueles profissionais especializados em energias renováveis. E o item D, other engineering professionals are the electrical operations engineer and the specialist in occupational safety. Outros profissionais da engenharia são o engenheiro de operações elétricas e o especialista em segurança ocupacional. Então, a ordem, né, correta de cima para baixo é C, B, A, D.
né, que a gente faz as relações aí melhores com os trechos do texto, né, que estava em língua inglesa e as suas traduções. E aí, aluno, já vem na apostila, era esses os exercícios sobre essa questão, né, de falar também sobre engenharia, e já viria um texto para a gente falar sobre tecnologia da informação. Mas aí, para complementar, então eu peço agora que vocês deem uma olhada aí no PDF, no slide, enfim, que vocês baixem o material complementar. Eu peguei do site guiadoestudante.abril.com.br algumas mais informações, né? Eu peguei um texto que se chama Conheça os 34 tipos de engenharia que existem. Então, assim, geralmente quando a gente fala de engenharia, o que vem logo na cabeça é engenharia civil, elétrica, ambiental, né? Geralmente vem uns 3 a 5 engenharias, mas tem muito mais. E, enfim, é um texto que foi publicado em 2000 e atualizado em 2020 e publicado em 2010. Né? Então, 10 anos depois ele foi atualizado, de 11 de dezembro de 2020. Enfim, devem ter colocado mais informações mais recentes também, né? Então, vamos lá. Gosta da área de exatas? Cálculos e ciências são suas paixões? Então, com certeza, engenharia seria uma ótima opção para você. Cada graduação tem características e perfis próprios. Listamos todas as engenharias para você acabar com suas dúvidas e escolher a área que mais lhe interessa. Confira. Então, a primeira que nós temos aqui é a engenharia aeronáutica. É o ramo da engenharia que se ocupa do projeto e da manutenção de aeronaves e do gerenciamento de atividades aeroespaciais. O engenheiro aeronáutico envolve-se no projeto e na construção de todos os tipos de aeronave, como aviões, helicópteros, foguetes e satélites. Então, olha o nível da responsabilidade, né? Engenharia ambiental é a engenharia voltada para o desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, que respeite os limites dos recursos naturais. O engenheiro que atua nessa área desenvolve e aplica tecnologias para proteger o ambiente dos danos causados pelas atividades humanas. Eu já vi algumas discussões na internet, aluno, que falam muito sobre a engenharia civil e a ambiental, elas baterem um pouco de frente, né? Porque a engenharia civil ela é muito da construção, né? Estradas, enfim, do acesso e tudo mais. Enquanto a ambiental, ela, claro que ela também se preocupa, né, com algumas coisas, mas ela vai ter uma preocupação muito maior com os recursos, com a sustentabilidade, em preservar o meio ambiente. Enquanto a civil, pelo que eu vejo as discussões na internet, né, lembrando que não é meu local de fala, eu não sou estudante de engenharia, falam que a civil ela já tem mais um descaso, digamos assim, maior com essas coisas, porque o foco dela é a construção, é entregar o serviço, não importa em que níveis isso vai afetar o meio ambiente. Né? Mas como eu disse, são discussões que surgem na internet, não quer dizer que todo engenheiro civil ele tem esse descaso, e também não quer dizer que todo engenheiro ambiental ele se importa tanto assim com a sustentabilidade, né? Claro que vai de pessoas para pessoas. Engenharia cartográfica é o ramo da engenharia que capta e analisa dados geográficos para a elaboração de mapas. O engenheiro cartográfico faz pesquisas de campo e cálculos para elaborar mapas e cartas impressas ou digitais. Engenharia da computação é o conjunto de conhecimentos usados no desenvolvimento de computadores e seus periféricos. O engenheiro da computação projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas que integram o hardware e o software. Engenharia de alimentos são as técnicas e os conhecimentos usados na fabricação, na conservação, no armazenamento e no transporte de alimentos industrializados. Esse profissional cuida de todas as etapas de preparo e conservação de alimentos de origem animal e também de origem vegetal. Engenharia de controle e automação é o ramo da engenharia que desenvolve e executa projetos de automação industrial. O engenheiro de controle e automação projeta e opera equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral, além de fazer sua manutenção. Engenharia de horticultura são os conhecimentos usados no cultivo de plantas medicinais e ornamentais, na silvicultura e na produção de hortifrutigranjeiros. Esse profissional aplica tecnologia de ponta no cultivo de frutas, verduras, legumes, plantas ornamentais, medicinais e aromáticas ou que servem como condimentos.
Engenharia de Minas é a engenharia que se ocupa da pesquisa, da prospecção, da extração e do aproveitamento de recursos minerais. O engenheiro de Minas localiza jazidas e analisa o tamanho das reservas e a qualidade do minério do local. Engenharia de Petróleo e Gás é o conjunto de técnicas usadas para a descoberta de jazidas e para a exploração, produção e comercialização do petróleo e gás natural. O engenheiro de petróleo e gás atua em petroleiros, refinarias, plataformas marítimas e em petroquímicas. Engenharia de Segurança do Trabalho é o ramo da engenharia responsável por prevenir riscos à saúde e à vida do trabalhador. O engenheiro de segurança do trabalho tem a função de assegurar que o trabalhador não corra riscos de acidente em sua atividade profissional, sejam ele danos físicos ou danos psicológicos. Engenharia elétrica. O engenheiro eletricista está presente em todos os aspectos que envolvem a energia, desde a geração, a transmissão, o transporte e a distribuição, até o uso nas residências e no comércio. Além disso, planeja, supervisiona e executa projetos nas áreas de eletrotécnica relacionados à potência da energia. Engenharia florestal é o ramo da engenharia voltado para o estudo e o uso sustentável de recursos florestais. O engenheiro florestal avalia o potencial de ecossistemas florestais e planeja seu aproveitamento de modo a preservar a flora e a fauna locais. Engenharia industrial é a área que cuida dos recursos necessários à produção industrial. Esse profissional é o típico engenheiro de chão de fábrica, que acompanha de perto a implantação e a manutenção da infraestrutura industrial, como redes de água, redes de gás, pontes e esteiras rolantes. Engenharia mecatrônica é o ramo da engenharia que desenvolve e executa projetos de automação industrial. O engenheiro mecatrônico projeta e opera equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral, além de fazer a sua manutenção. Engenharia naval é a área da engenharia que cuida do projeto, da construção e da manutenção de embarcações e seus equipamentos. O engenheiro naval projeta a estrutura, os motores e os demais componentes de navios. Engenharia sanitária é o ramo da engenharia voltado para projeto, construção, ampliação e operação de sistemas de água e de esgoto. Esse profissional é fundamental para a preservação da natureza e dos seus recursos. Engenharia em tecnologia têxtil e da indumentária são os conhecimentos utilizados na cadeia produtiva têxtil, desde a fabricação de fios até a comercialização do produto final. O bacharel em tecnologia têxtil e da indumentária concebe e desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas ligadas a essa produção. Engenharia acústica é o conjunto de conhecimentos usado para desenvolver novos sistemas eletroacústicos e para determinar a intensidade de ruídos e vibrações. O engenheiro acústico desenvolve técnicas e equipamentos para controlar o ruído ambiental, visando o bem-estar das pessoas. Engenharia agrícola são as técnicas e os conhecimentos empregados no gerenciamento de processos agropecuários. O engenheiro agrícola projeta, implanta e administra técnicas e equipamentos necessários à produção agrícola. Engenharia biomédica é a área da engenharia que cuida da concepção de equipamentos médicos, biomédicos e odontológicos, voltados para diagnóstico ou tratamento terapêutico. O engenheiro biomédico projeta a estrutura, desenvolve e monta os equipamentos e faz também a sua manutenção corretiva e preventiva. Engenharia civil, além de projetar, gerenciar e executar obras como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, canais e portos, o engenheiro civil tem como atribuição a análise das características do solo, o estudo da insolação e da ventilação do local e a definição dos tipos de fundação. Engenharia em agrimensura é o ramo da engenharia responsável pelo levantamento e pela medição de terrenos. O engenheiro agrimensor prepara áreas para obras urbanas, de infraestrutura hidráulica, sanitária, elétrica ou de transportes.
Engenharia de aquicultura é o conjunto de técnicas e conhecimentos usados na criação de organismos aquáticos em cativeiro. O engenheiro de aquicultura projeta, executa e supervisiona a criação de peixes, crustáceos, moluscos e plantas aquáticas. Engenharia de energia é o ramo da engenharia que planeja, analisa e desenvolve sistemas de geração, transporte, transmissão, distribuição e utilização de energia. Engenharia de materiais é o ramo da engenharia voltado para a pesquisa de materiais e de novos usos industriais para os materiais já existentes. Esse engenheiro pesquisa e cria materiais como resinas, plásticos, cerâmicas e ligas metálicas. Engenharia de pesca é o setor da engenharia voltado para o cultivo, captura e industrialização de peixes e frutos do mar. O engenheiro de pesca estuda e aplica métodos de tecnologia para localizar, capturar, beneficiar e conservar peixes, crustáceos e frutos do mar. Engenharia de produção é o ramo da engenharia que gerencia os recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a produtividade de uma empresa. O engenheiro de produção é a peça fundamental em indústrias e empresas de quase todos os setores. Engenharia de telecomunicações é o segmento da engenharia que se ocupa do projeto, da operação e da manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações. Esse engenheiro desenvolve e implanta redes de telecomunicações. Engenharia física é a aplicação de conhecimentos da física na pesquisa e no desenvolvimento de materiais e tecnologias. É uma profissão muito nova no Brasil. A primeira turma se formou em 2004. Engenharia hídrica é o setor da engenharia que cuida da exploração, do uso e da gestão da água, planejar e orientar a utilização das águas de bacias hidrográficas, prevenindo os impactos negativos que elas possam sofrer em consequências de atividades industriais, agrícolas e urbanas. Essa é a principal função do engenheiro hídrico. Engenharia mecânica é a área da engenharia que cuida do desenvolvimento, do projeto, da construção e da manutenção de máquinas e equipamentos. O engenheiro mecânico desenvolve e projeta máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento, de refrigeração e ferramentas específicas da indústria da mecânica. Engenharia metalúrgica é o conjunto de conhecimentos empregados na transformação de minérios em metais e ligas metálicas e em suas aplicações industriais. Com profundo conhecimento dos metais e das suas propriedades, esse engenheiro é responsável pelo beneficiamento de minérios e por sua transformação em metais e em ligas metálicas. Engenharia química é a área da engenharia voltada para o desenvolvimento de processos industriais que empregam transformações físico-químicas. O engenheiro químico cria técnicas de extração de matérias-primas, bem como de sua utilização ou transformação em produtos químicos e petroquímicos, como tintas, plásticos, papel e celulose. A engenharia têxtil são as técnicas e os conhecimentos utilizados na fabricação e no tratamento de fibras, fios e tecidos e também nas confecções de roupas. Esse engenheiro projeta as instalações, os equipamentos e as linhas de produção de tecelagens e indústria de confecções de roupa. Então veja, aluno, o tanto de engenharia que a gente conheceu agora. Algumas são bem conhecidas, como eu falei, né? A civil, a mecânica também as pessoas falam, a elétrica, uns e outros, mas muitos outros a gente praticamente nem escuta eu falar, né? A mecatrônica, naval, acústica, nunca tinha escutado falar em engenharia acústica. Então, enfim, né, como eu falei, foi um artigo que foi publicado em 2010, mas que foi atualizado recentemente, né, no ano de 2020. Então, muitas coisas aqui com certeza foram acrescentadas, né? Talvez essa de 2004, né, que a primeira turma só foi em 2004, pode também ter sido uma que foi acrescentada. Mas, enfim, é só pra gente ter uma noção, vocês saberem, né? Caso você tenha essa afinidade com a área de exatas, com cálculo, com ciências de uma forma geral, e for seu interesse estudar engenharia, enfim, existem vários outros campos, né? Não basta simplesmente, eu quero engenharia, mas qual? Qual que seria o seu foco? O que você gostaria de estudar um pouco a mais também?
E aí, aluna, ainda nesse mesmo site, no Guia do Estudante.abril, eu peguei também um artigo que fala sobre os 7 filmes para quem ama engenharia. Então, alguns filmes que você pode assistir caso você tenha interesse ou queira, né, enxergar, entender um pouco mais sobre essa área. Então, a carreira tem diversas possibilidades para você explorar entre cálculos e projetos, né? Quem decide cursar engenharia também tem outra decisão importante a tomar. Qual dos cursos seguir, né? E aí eles falam, né, que eles têm esses detalhes sobre 34 tipos de cursos de engenharia, né? Que as opções são bem variadas e é importante também analisar qual que se encaixa melhor no seu perfil. E para você começar a explorar esse universo, separamos 7 filmes que reúnem características marcantes da engenharia, muitos cálculos, projetos e inovações. É uma mistura de conceitos da física e da matemática e em busca de soluções também. Então vamos lá, o primeiro filme que eles recomendam aqui é o Não Por Acaso, de 2007. O filme é uma produção nacional que conta com a atuação de Leonardo Medeiros, Branca Messina e Rodrigo Santoro. No drama, Enio é um engenheiro de trânsito que, em uma sala repleta de câmeras e comandos, é responsável pelo fluxo de carros em São Paulo. Além de uma boa história sobre como vários fatores se conectam no dia a dia, a obra mostra uma área pouco explorada quando se fala de engenharia. Inclusive, não falaram aqui quando a gente leu as 34, né, engenharias que tem, a gente também não viu nada sobre engenharia de trânsito. Então é interessante, né, além de ser um filme brasileiro, né, a gente, além de apoiar a arte, a cultura local, a gente entende um pouco mais sobre engenharia também. E aí ele até fala aqui que está disponível em alguns serviços de streamings, né? Que está disponível no YouTube e está disponível também no Globoplay. O Céu de Outubro, de 1999. O filme se passa nos anos 50 e conta a história de Homer, um adolescente que se encanta com a empreitada dos russos com o satélite Sputnik. O jovem se sente inspirado com a ideia e tenta construir um foguete com seus amigos para colocá-lo em órbita. Olha só, né? É um filme de 99, mas que está ambientado na década de 50. Em inglês, o nome é October Sky. O Jogo da Imitação, 2014. Baseado na história real de Alan Turing, considerado o pai da computação, o filme é sobre sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Com um grupo de pesquisadores, ele busca decodificar as mensagens enviadas pelos alemães para o exército, ajudando os ingleses a prever as próximas ações no conflito. Então, esse Jogo da Imitação é um filme muito conhecido, né? Filme que passa assim na TV aberta, digamos assim. Ele é de 2014. Enfim, como é baseado em história real, acaba que várias pessoas se interessam também, né? Enfim, Segunda Guerra, que é um assunto muito falado, muito repercutido, porque, enfim, né? Foi a Segunda Guerra, teve toda a questão nazista, Hitler, né? Então é um filme também bem interessante. E ele está disponível em alguns streamings também. A Invenção de Hugo Cabret. A obra se passa nos anos 30. Hugo Cabret é um órfão que mora em uma estação de trens em Paris, escondido entre as paredes e passagens secretas do edifício. Ele passa boa parte do seu tempo tentando fazer um robô funcionar, até que ele conhece a jovem Isabel, que o ajuda na tentativa de resolver o mistério por trás da invenção. É aquele filme do relógio, né, que alguns de vocês já devem ter assistido também, que também é muito interessante. Uma Mente Brilhante, de 2001. O filme é baseado na história de John Nash. Ele tinha uma grande habilidade de decifrar códigos e padrões, o que lhe proporciona uma missão do governo, envolvendo criptografia. Com o tempo, ele começa a apresentar sinais de esquizofrenia, confundindo imaginação e realidade. Esse tipo de filme aqui, Uma Mente Brilhante, é o tipo de filme que nos anos 2000, né, era de lei, era certeiro que teria algum professor que iria passar esse filme para as turmas assistirem, né? Inclusive, eu tive contato assim, meu primeiro contato foi em sala de aula com professores levando. E realmente é um filme que traz certos plot twists, né, que faz essa confusão de até onde é real, as perseguições, as coisas que ele está vendo, né, os códigos que ele está tentando decifrar. Então, assim, é um filme realmente muito envolvente, muito interessante. Tempos Modernos, outro filme que é certeza, né, que a gente acaba tendo contato com ele em período de escola, de ensino fundamental. Tempos Modernos, de 1936. É um clássico. Com Charles Chaplin, a obra mostra um operário que trabalha na linha de montagem de uma fábrica,
mas que acaba sendo dominado pelas máquinas. Levado à loucura, ele é preso e precisa aprender a lidar com um mundo cheio de mudanças. Minority Report, de 2002. Minority Report se passa no ano de 2054. No filme, com os avanços tecnológicos, é possível saber se uma pessoa irá cometer um crime antes mesmo de fazê-lo. E uma divisão especial da polícia tem autoridade para prender com antecedência esses futuros criminosos. A obra explora as questões éticas que surgem com as inovações tecnológicas. É um outro filme, né, de 2002, mas é um filme bem à frente do seu tempo, né? Também é um filme bem a cara assim de TV aberta. E é muito doido, né, ver essas pessoas tendo que pagar por algo que elas ainda nem fizeram, mas que por conta do avanço da tecnologia, eles têm como prever, como saber de que ela vai fazer, né? Ela vai matar, ela vai roubar. Então vem muito a questão da moral, da ética da sociedade, né? Até onde seria o certo, seria o errado, da onde poderia ter a prevenção, enfim. Então são filmes bem interessantes, né? E que vão tratar bastante dessa temática da questão da engenharia, de cálculos, né, de projetos a serem estudados, a serem desenvolvidos. E aí, aluno, voltando para a página 71, a gente tem um texto que fala sobre tecnologia da informação e comunicação. E aí tem assim: It is undeniable that the world we live in is becoming much more globalized and computerized. The use of computers, information systems, and the internet is now part of the routine of most companies. Thus, this is a sector that will continue to grow and develop. The need for development and follow-up of information systems continues to stimulate the demand for professionals in this sector, and there is even a deficit of specialized workers. Among the occupations which will continue to demand workers, it's possible to mention ICT analysts, software developers, programmers, and specialists in the development of tablet and mobile phone applications, apps. E aí vem uma atividade para responder com verdadeiro ou falso. Tem assim: write true or false next to each sentence according to the text you have just read. Use the keyword box in order to check the meaning of keywords. They will help you understand the text. Add the new words to your glossary. E aí fica assim: escreva verdadeiro ou falso ao lado de cada frase, de acordo com o texto que você acabou de ler. Utilize o keyword box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. E aí a gente tem algumas afirmações, né? Tem: most companies operate with internet and information systems. Nós temos: there are enough ICT workers for the current demand. Nós temos: specialists in the development of tablet and mobile phone applications are among the professionals required. E temos: the world we live in today is less globalized than 10 years ago. E aí, essas afirmações de tradução seriam o quê? A primeira: a maior parte das empresas opera com internet e sistemas de informação. Verdadeiro, né? Hoje em dia, principalmente, como que uma empresa funciona sem internet. A segunda: there are enough ICT workers for the current demand. Há um número suficiente de trabalhadores de TIC, né, o TIC, para a demanda atual. É falsa. A outra afirmativa: especialistas no desenvolvimento de aplicativos para tablets e celulares estão entre profissionais requisitados. Verdadeira. E a última: o mundo em que vivemos hoje é menos globalizado do que 10 anos atrás. Essa com certeza é falsa, né? A gente está muito, muito, muito mais globalizado do que 10 anos atrás. E aí, aluno, trazendo um outro material extra também, saindo agora da apostila, eu peguei um texto no algartelecom.com.br, que é o Algar Telecom, né? Eu peguei um texto que fala sobre tecnologia da informação e comunicação, um guia completo, para a gente entender, né? Então, vamos lá. O mundo evoluiu muito nos últimos anos, principalmente quando falamos em transformações digitais. Graças aos avanços desse nicho, a tecnologia da informação e comunicação, que é o TIC, ou então TIC, né, se tornou um assunto de grande relevância. A pandemia mundial da Covid-19 contribuiu para impulsionar mais ainda o investimento nesse setor,
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Distribuição de Tecnologia e Informação, o setor de TIC teve um crescimento de 13% em 2020, tendo crescido 23% apenas no setor de TI. Além disso, segundo previsão da IDC, International Data Corporation, até 2024, 70% das empresas latino-americanas irão otimizar suas operações para melhor executar estratégias digitais e para a implantação generalizada de recursos e operações autônomas de TI. Trata-se de um setor que estará aquecido e em ascensão, e pode-se dizer que o TIC é de suma importância para as empresas atualmente. Afinal, é através dele que há a possibilidade de obter inúmeras melhorias em seus processos de organização. Por isso, nesse conteúdo especial, você vai acompanhar um guia completo sobre esse setor, sua importância e os benefícios para as empresas. Então vamos lá, o que é essa TIC, essa TIC? A tecnologia da informação e comunicação engloba tecnologias que servem como mediadoras para os processos de comunicação e foram potencializadas graças à internet. Consistem em recursos de hardware, software e telecomunicações que oferecem automações ou outras funcionalidades que ajudam a otimizar a comunicação em empresas. Ou seja, uma variedade de dispositivos, aplicativos, redes e serviços de computação que permitem comunicação e podem ser usados em diversos segmentos, como indústria e até mesmo educação. Para que serve a tecnologia da informação e comunicação? A TIC serve como um elo para integrar e promover a comunicação entre pessoas ou setores, ou seja, essa área tem um papel fundamental para o desenvolvimento empresarial. Através dela, as organizações podem trabalhar remotamente e compartilhar informações independentemente da sua localização geográfica. A tecnologia da informação e comunicação na educação também está em alta, principalmente após o início da pandemia, no qual muitas escolas passaram a operar de forma remota. Quais são as vantagens e desvantagens da TIC, A evolução tecnológica e digital trouxe grandes mudanças para o mundo. Muitas empresas sabem da importância de investir nesse nicho e de se manter atualizado no mercado. A tecnologia da informação e comunicação, sem dúvidas, proporciona muito conforto, conveniência e otimização para as empresas. Porém, apesar de muitas vantagens, em paralelo com essa evolução digital, também é possível perceber algumas desvantagens. Vantagens: maior conectividade. As TICs, TICs, proporcionam um grande avanço quando falamos de comunicação remota. Hoje em dia é possível se comunicar por mensagens de texto, videoconferência e muitos outros meios de maneira instantânea. Redução de custos. Uma grande dificuldade das empresas é encontrar maneiras de ter menos gastos. As TICs impulsionaram o crescimento de softwares de gestão, que ajudam a aprimorar a comunicação da empresa. Isso diminui os gastos do negócio relacionados a deslocamento de funcionários, já que não é preciso viajar a outro estado ou país para realizar reuniões e até mesmo promover eventos corporativos. Além de promover o uso da inteligência artificial para automatizar tarefas e processos, o que acaba diminuindo os custos das empresas com estruturas físicas, por exemplo. Aumento da produtividade. Devido à possibilidade de comunicação instantânea, o contato entre os colaboradores da empresa ou membros de um time se torna mais simples. Ferramentas de videoconferência, por exemplo, tornam a troca de informação algo ágil e eficiente. Assim, é possível resolver problemas com mais agilidade, realizar reuniões ou editar arquivos independente de onde estiverem. Otimização do relacionamento com o cliente. As TICs também proporcionam ferramentas que podem ser utilizadas diretamente no setor de atendimento ao cliente. Utilizar tecnologias que ajudam a otimizar a experiência do cliente com a marca é fundamental para manter uma boa relação com ele. É possível estreitar o relacionamento da empresa com o cliente utilizando, por exemplo, softwares de atendimento automatizado, além de outras soluções. Integração do ambiente corporativo. A tecnologia da informação e comunicação também facilita a troca de informações entre os colaboradores e promove uma comunicação empresarial simples e mais interatividade na empresa. Desenvolvimento de processos de aprendizagem. A inclusão digital fez com que muitas pessoas passassem a ter acesso à educação através de cursos à distância, o EAD. E além dele, muitos outros métodos e práticas foram desenvolvidos para promover o melhor ensino, como usar computadores durante as aulas, por exemplo.
Agora, as desvantagens, né, dessas tecnologias aí. Perda de empregos. Os setores de manufatura, principalmente, podem sofrer razoavelmente com a implantação de TICs, devido ao aperfeiçoamento e automação de ferramentas. Brechas para ataques virtuais. As tecnologias que são utilizadas no digital abrem muitas oportunidades para os chamados cyberataques. No Brasil, por exemplo, é o segundo maior alvo de ataques cibernéticos no mundo, segundo o relatório da empresa especializada Netscout. Então, o Brasil, entre todos os países que têm esses ataques cibernéticos, né, ele é o segundo. Isso porque falta investimento das empresas em segurança cibernética. E o crescimento exponencial do uso de TICs nos últimos anos fortalece ainda mais as atividades de hackers online. Treinamento de funcionários. Implementar novas tecnologias sempre demanda um tempo de adaptação da empresa. Além disso, muitas vezes há dificuldades na hora de capacitar os funcionários para utilizar novas ferramentas. Custos altos. Para algumas empresas, implementar novas tecnologias pode ser algo fora da curva e que demanda um certo investimento. Por isso, é importante planejar bem e guardar recursos para aderir a uma nova ferramenta que pode trazer bons resultados e otimizar muitas operações do negócio. Quais são as novas tecnologias da informação e comunicação? A pandemia da Covid causou muitas mudanças no mundo, principalmente em quesitos econômicos. Para evitar sentir os efeitos da crise financeira nos últimos meses, muitas empresas precisaram se adaptar através de ferramentas que facilitam sua comunicação e seus processos no dia a dia. Além disso, o mercado tecnológico está em crescimento constante e investir nele se tornou algo essencial para as empresas, além de se tratar de um diferencial competitivo. Implementar novas ferramentas ou otimizar as tecnologias já existentes é importante para que as organizações se mantenham inovadoras e atuais. Então, por isso, a gente vai ver agora algumas tendências desse mercado, né, das TICs ou da TIC. Primeiro, inteligência artificial. Segundo o panorama de mercado de TI na América Latina, feito pela IDC, haverá uma luta por inteligência artificial superior e o talento em dados se intensificará em um curto prazo. Ao que tudo indica, a demanda por talentos de inteligência artificial está acompanhando o crescimento do resto do mundo, porém falta profissionais qualificados nessa área. Segundo um estudo feito pela mesma corporação, os países da América Latina irão demandar mais de 225 mil especialistas em inteligência artificial e cientistas de dados entre os anos de 2020 e 2023. Segundo ponto, a nuvem. Segundo ainda a IDC, a nuvem será a grande aposta da área de TI nos próximos anos. Estima-se que até o final de 2021, cerca de 75% das grandes empresas da América Latina investirão em uma infraestrutura centrada em nuvem. Dados do estudo ainda indicam que cerca de 35% dos gastos das empresas estarão relacionados à infraestrutura de nuvem. Automatização. A IDC ainda estima que até 2023, ter um ecossistema de nuvem com análises em tempo real, com gestão de cursos, será fundamental para a automação de negócios da América Latina e para a evolução do setor do TI. Experiência total, TX. Segundo o estudo feito pela Gartner, a tendência é que as empresas invistam em fornecer uma experiência total a seus clientes, conforme as interações se tornem mais móveis, virtuais e distribuídas. Ou seja, combinar a experiência do cliente, experiência do funcionário e experiência do usuário para revolucionar os resultados da empresa. Internet de comportamentos. Essa internet de comportamentos, ou Internet Behaviors, né, que é IoB, se aperfeiçoa com a ajuda das tecnologias que captam dados que as pessoas geram no seu cotidiano. Informações como dados comerciais, mídias sociais, implantação de reconhecimento facial de domínio público, rastreamento de localização. Ou seja, dados que podem ser utilizados pelas organizações para influenciar o comportamento humano. A Gartner estima que até 2025, mais da metade da população esteja sujeita a um programa de internet de comportamentos. Operações espalhadas geograficamente. Se espera que as empresas invistam em modelos operacionais que permitam trabalho em qualquer lugar, isto é, através de experiências virtuais aprimoradas para clientes e funcionários. Qualquer coisa como serviço. Essa é uma estratégia que consiste em sourcing em nuvem, abrangendo a aquisição de um leque completo de serviços de negócios e TI por assinatura.
Segundo a Gartner, 95% de novos investimentos em TI serão voltados para, né, esse setor por parte de agências governamentais. Valorização de pessoas. Segundo a IDC, até 2022, cerca de 65% dos donos de negócios e os CEOs, a fim de estender sua produtividade e tomada de decisão, capacitarão digitalmente seus funcionários de linha de frente de dados, segurança e de inteligência artificial. Quais são as TICs para as empresas, então? A implementação de ferramentas voltadas à tecnologia de informação e comunicação na empresa é fundamental. Atualmente, há muitas soluções e estratégias de gestão e relacionamentos para que as empresas possam implementar nas suas operações. Né? Armazenamento em nuvem é uma prática que deixa os dados das empresas mais seguros e diminui a chance do vazamento de informações sensíveis. O Cloud Backup da Algar Telecom oferece esse serviço e otimiza os custos de empresa com infraestrutura, por exemplo. Segurança de dados. Há ferramentas hoje em dia como o Vision Meteor, que protege a sua empresa e permite identificar e mitigar rapidamente os ataques aos dispositivos, além de garantir a segurança de seus ativos. Redes sociais. Na era digital atual, é importante que as empresas estejam presentes nas redes sociais e outros meios de comunicação com seus clientes. Justamente por necessitar de um conjunto de estratégias que otimizam a imagem da empresa, consegue estabelecê-las no seu mercado de atuação e promove muitos outros benefícios. Por isso que o gerenciamento de redes sociais é indispensável para que as marcas saibam direcionar suas estratégias de comunicação na internet. Segurança e rede. As empresas precisam, além de tudo, garantir a segurança de seus equipamentos, como computadores, celulares corporativos, entre outros. Eles podem apresentar brechas e estarem suscetíveis a invasões e roubos de informações sensíveis. Gestão e produtividade. Em tempos de pandemia, é preciso encontrar maneiras de manter os colaboradores integrados e ter uma gestão eficiente de funcionários. Para isso, há ferramentas no mercado que ajudam as empresas a realizar controle de jornada e manter a conectividade entre as equipes. E quais que são os impactos dessas TIC nas empresas, né? Agora que a gente já sabe de todos os benefícios, né? Sabe das vantagens, sabe das desvantagens, sabe como que funciona, o que é que tudo isso pode proporcionar, né? O que é que essas tecnologias de informação e de comunicação podem proporcionar às empresas de uma forma geral? Proporciona redução de custos, melhor comunicação com o cliente, melhor comunicação interna, né, com os funcionários, automação de processo, baixo índice de erros, maior segurança de dados, maior mobilidade, uma gestão otimizada e a maior produtividade. E como implementar essas TICs na sua empresa, né? Entenda a necessidade da sua empresa. Quais são as dificuldades do seu negócio? Muitos processos manuais, dificuldades de assegurar a proteção de dados. É importante procurar saber o que a sua empresa precisa melhorar e como que essas TICs podem ajudar nesses aspectos. Converse com os funcionários, entenda os processos, a rotina de trabalho, para saber sobre suas necessidades e entenda o que procurar nas ferramentas. E aí, encontre a ferramenta correta, né? Após mapear tudo o que sua empresa precisa, você terá uma boa base para começar a sua procura pela solução ideal. Pesquise, busque indicação, entenda as particularidades das soluções e o que elas oferecem que podem realmente ajudar no seu negócio. Depois, eduque os seus colaboradores, né? Algo essencial para otimizar o uso dessas ferramentas antes e após a sua implementação é educar seus funcionários. Ter certeza de que eles entendam por que a solução é necessária e como ela ajudará no seu dia a dia na empresa e no geral. Além disso, prestar todo o suporte necessário para que eles saibam como utilizar a solução contratada, garantindo que ela realmente traga resultados positivos para o negócio. Monitore o uso e os resultados. Mais importante ainda é ter certeza de que a ferramenta está sendo utilizada da maneira correta e como que ela está afetando a sua empresa. Ou seja, monitorar e analisar os resultados que ela está trazendo para facilitar novas tomadas de decisão e realmente otimizar o dia a dia do negócio, tá? Então, nesse blog aqui, né, que é meio que também para vender esse serviço da Algar Telecom, né, a gente tem uma boa base, né, a gente veio lá do início, tanto do para que serve, como que surgiu, o que é, né, as vantagens, as desvantagens, quais que são essas novas tecnologias, né, como a gente viu a inteligência artificial, a nuvem e tudo mais.
e quais que a gente pode utilizar para a empresa, quais os impactos na empresa e como que implementar na empresa. Então, é um assunto bem vasto, mas só para vocês terem uma noção, né? E aí a gente vê que tem muito também previsões, né? Até 2022, até 2023, até 2025. Então, espero que todos nós, né, que a gente esteja aqui, né, que a gente esteja vivenciando tudo isso para a gente ver como que vai estar. Mas como o blog falou, a tendência realmente é ir aumentando, né? E quanto mais globalizado, quanto mais inteligente está, né, tudo isso, né, os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas relações sociais, mais fica possível que venha essas coisas, né, o hacker, que venha os crimes cibernéticos, né, que venha o roubo de informações, que venha as coisas malditas, mal expressas também. Então é muito importante que a gente também saiba ficar atento, né? Saiba utilizar as ferramentas, pesquisar, se for baixar um aplicativo que tenha uma boa noção, porque enfim, a gente sabe que os nossos dados estão sendo roubados o dia inteiro, né? Quem nunca comentou uma coisa com um amigo, passou poucos segundos, chegou ali uma propaganda, né? Uma timeline, aleatoriamente daquilo que você tinha acabado de comentar. Então a gente sabe que a gente está sendo vigiado, né? Mas quando se trata de coisas relacionadas ao trabalho, né? Sua empresa, sua renda, o seu nome, o nome da sua empresa, o trabalho de outras pessoas, né? O nome de outras pessoas envolvidas, é bom que a gente tenha mais cuidado ainda, porque não é só assuntos pessoais, né? São coisas maiores. E aí, aluno, ainda temos algumas coisas da apostila, ainda temos aqueles diálogos da Glaucia com o Anderson, né? Ainda temos atividade, temos mais assuntos para falar ainda especificamente sobre esses campos, né? As TICs, a engenharia também, esse mundo aí, né? Cyber. Então, por isso a gente vai precisar de uma parte 2, tá? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, que será uma parte 2. Bye, bye!